Hoje vamos conversar com o estudante de História na Universidade Federal da Fronteira Sul, Guilherme Scholz. Nós vamos entender uma proposta que foi elaborada e agora vai ser apresentada ao público sobre cotas para pessoas trans e travestis na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, seja bem-vindo, Guilherme, ao Portal Desacato. Muito obrigado, Jaine. Olá para todo mundo que acompanhar essa nossa entrevista, esse nosso diálogo. É isso mesmo, eu sou estudante da UFFS e estou já há alguns meses, já há algum tempo, na tarefa de representar os colegas estudantes do campus Erechim, de toda a universidade, no Conselho Universitário. E nós viemos já de um diagnóstico de que precisamos avançar no caráter popular da universidade, né? A nossa instituição tem um diferencial de ter nascido da luta dos movimentos sociais, de atender os setores mais excluídos da sociedade brasileira, das trabalhadoras, seja do campo, seja da cidade. E tem uma política de cotas, de fato, bastante vagas para, por exemplo, pessoas egressas de escolas públicas, né? Quase 90% de reserva para esse segmento. Mas também identificamos um descompasso dessa reserva em relação a esse segmento de pessoas trans e travestis. Ainda mais porque estamos no país que mais mata esse segmento em todo o mundo, né? Nós, a partir dessa proposição que fizemos, né, chegamos a dados disponibilizados pela Diretoria de Registro Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação, que apontam, em primeiro lugar, que a UFFS tem uma dificuldade muito grande de mensurar o número de estudantes trans e travestis na sua graduação. Por que isso acontece? Porque é como se essas pessoas não existissem, né? Elas são invisibilizadas, isso inclusive leva a toda uma precariedade da política de permanência estudantil para essas pessoas, né? Mas, de qualquer forma, olhando para o número de pessoas que solicitaram o nome social, nós identificamos na UFFS hoje apenas 7 estudantes trans e travestis, né, solicitantes do nome social. Nós temos quase 8.500 estudantes de graduação, né? Fazendo aí um cálculo de porcentagem, esses 7 estudantes correspondem a 0,08% do total de estudantes. Se a gente for olhar a população trans e travesti brasileira, nós vamos ver que, apesar do IBGE também invisibilizar esse segmento, não colocando no censo, né, as estimativas são de que a população brasileira é composta por 2% de pessoas trans e travestis. E aí, se a gente divide esses 2% pelos 0,08% presente na UFFS, nós vamos ver que o dado é de 25%, 25 vezes o tamanho da desigualdade, né, da falta de pessoas trans. Então, quando o tamanho da desigualdade é de 25 vezes, nós reafirmamos o diagnóstico de que é preciso alterar a política de ações afirmativas da UFFS e incluir as pessoas trans e travestis nela, né, nessa política. Então, o que nós estamos fazendo nesse movimento, né, representação discente do campus Erechim, em articulação com todo um campo político dentro do Conselho Universitário, é propor a alteração da atual resolução que regulamenta a política de ingresso, de reserva de vagas da UFFS, incluindo uma modalidade de cotas para pessoas trans e travestis, né? Vai ser a reserva de uma vaga, a princípio, né, isso tudo vai para debate, de uma vaga, né, o que nós estamos propondo por turma de ingresso em cada um dos cursos. Então, vai ser uma vaga por ingresso no meu curso de História de Erechim, mas também lá no curso de Pedagogia de Realeza, no curso de Enfermagem de Chapecó, no de Medicina de Passo Fundo, em todos os cursos e todos os campi. E, então, isso foi encaminhado, né, protocolado, enviado já há alguns meses, e vai tramitar na Câmara de Graduação dos Estudantis, na SEGAI, do Conselho Universitário, que aqui tem competência para alterar a atual resolução, que é justamente da Câmara de Graduação. Esse processo foi, e é importante que o telespectador, quem está nos acompanhando, entenda como é que está tramitando, né?
já foi encaminhado previamente para análise jurídica da Procuradoria Federal junto ao FFS, e nós recebemos um primeiro parecer muito favorável, né? Até porque, de fato, a proposta é legal e é possível de aceito pelos colegas conselheiros da Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis. E, além disso, então, em diálogo com o pró-interventor, e é preciso deixar claro que eu sou oposição à gestão interventora na UFFS, o pró-interventor de graduação dialogou comigo sobre como poderia ser o encaminhamento da proposta, e aí chegou-se a ideia de que seria interessante termos uma comissão de amparo a essa proposta, que vai elaborar um relatório que, de fato, comprove, né, essa desproporção da presença trans e travesti na sociedade brasileira em relação à universidade, bem como todo o conjunto de violências que essas pessoas sofrem. Estamos no país que mais mata pessoas trans e travestis. Então, estamos nesse processo de elaborar um relatório com uma série de atividades. Teremos uma live quinta-feira, acho que depois podemos conversar sobre isso, né, Jaine? Para elaborar esse relatório junto à comissão e convencer, né, todo um trabalho também de convencimento dos colegas da Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis pela aprovação dessa nossa proposição, Jair. É uma transformação acontecendo. Então, vamos falar um pouco, sim, da live. Ela vai acontecer, vou colocar aqui, no dia 27, né? Vai ser transmitido através do YouTube. E ela tem como título, então, né, Cotas para Pessoas Trans e Travestis na UFES, aprendendo com outras experiências. Vocês partem de qual experiência, qual que é a ideia, então, dessa live? Conta pra gente. Ótima questão. Então, como eu coloquei anteriormente, né, estamos nessa comissão, uma comissão institucionalizada a partir do processo em trâmite já na Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis, que reúne professores, discentes, técnico-administrativos e comunidade regional da maioria dos campi da universidade e com presença trans e travesti, né? Sobretudo do nosso corpo discente, mas também do corpo docente. E aí, então, estamos nesse trabalho da elaboração do relatório, e para isso entendemos que é preciso olhar para outras experiências. Nesse caso, dizer que a UFFS precisa se unir, né, a essas experiências, precisa também estar na vanguarda, né, ser pioneira nesse movimento de cotas para pessoas trans e travestis. Mas nós nos referimos, sobretudo, ao caso da UFABC, né, a Universidade Federal do ABC, que foi, de fato, pioneira na aprovação de cotas para pessoas trans e travestis. Lá eles trabalham com a ideia de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, né, em que você ingressa e depois vai para uma terminologia. Então, eles conseguem reservar 2% das vagas para esse segmento. Mas também, além da UFABC, nos referimos à Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem esse tipo de cota, a Universidade Federal da Bahia. Recentemente, né, há pouquíssimas semanas, talvez dias, nós tivemos a aprovação na FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, desse modelo, ainda quantitativo de vagas bastante tímido, mas tivemos. A Universidade Federal de Lavras, a Universidade de Brasília, né, a UNB, também estão nesse movimento de debater. Então, nós queremos aprender com todas essas experiências. Nessa primeira live de quinta-feira, né, convidando todo mundo, dia 27 de outubro, às 16 horas, nós então vamos escutar a Leona, que é estudante de pós-graduação da UFABC e foi protagonista desse debate lá na Federal do ABC, e também a Sayonara Nogueira, né, que é da Rede Trans Brasil, né, uma pesquisadora de educação com pessoas trans e travestis. E a mediação do nosso evento vai ser com a professora Ruby Garcia, né, que é das Ciências Sociais do Campus Chapecó. Ela que é uma pessoa travesti, vai estar nesse trabalho de mediação, né? Então, acho que vai ser uma atividade bem interessante, que vai ajudar a construir o relatório, que vai dar subsídios ao debate pela aprovação da Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis, e que também vai reunir a comunidade acadêmica universitária para discutir sobre isso, né? Um evento que vai ter certificação,
né, 2 horas de cultura aí para o pessoal, mas que, para além disso, convoca para um debate necessário, né? E um debate que, não por acaso, está vindo não da reitoria, mas da comunidade universitária, né? Uma linha comum entre as propostas já aprovadas é que, em geral, em outras universidades, elas partem da gestão acadêmica, da reitoria e dos seus setores de apoio à diversidade, como aconteceu na UFABC, né, em que, inclusive, o relator da matéria no Conselho Universitário de lá foi o atual pró-reitor de ações afirmativas e assuntos comunitários, como aconteceu na FURG, que partiu também da gestão. Aqui não, né? As pessoas que ocupam ilegitimamente a gestão do UFFS acham que a universidade tem cotas demais, né? Nós achamos justamente o contrário, né? Pelo projeto popular e arrojado de articulação com os movimentos sociais, nós achamos que o UFFS tem cotas de menos e que é preciso sim ampliar essas políticas afirmativas. E é por isso que, no nosso caso, a proposta está partindo da comunidade acadêmica e, mais representativamente ainda, do segmento estudantil dentro do Conselho Universitário, que a partir daí passa a propor o debate está colocado, e nós queremos reunir docentes, técnicos administrativos também, toda a comunidade regional, em favor de ações efetivas, eficazes, que aumentem o número de pessoas sérias na universidade. Não dá para se conformar só com 0,08% e com uma desigualdade cujo tamanho é de 25 vezes. Não dá para se conformar que esse seja o país que mais mata pessoas trans e travestis, e que, para além disso, nós consigamos, garantindo a entrada dessas pessoas no UFFS, fornecer condições para permanência. E aí queremos, desde já, pautar também políticas de assistência estudantil, hoje ausentes, porque esse segmento está invisibilizado, né? Queremos uma universidade popular e, para isso, precisamos de mais pessoas trans e travestis, né? É urgente e necessário. Legal, o protagonismo estudantil sempre ele vem com mais força, né? Porque carrega essa juventude, né? Essa jovialidade. Legal. E a gente está num contexto político, social, histórico, né? Que a gente está a prestes de um segundo turno das eleições e toda uma polarização, né? Entre dois lados extremos, enfim. Como esse projeto, né, essa proposição, a aprovação dele nesse contexto se torna ainda mais fundamental? Vocês pensaram nesse projeto olhando para essas condições também políticas? O que você tem a dizer mais em relação a isso, assim, pensando no contexto atual? Pois é, temos aí 2 projetos colocados, né? Um que defende a educação, as universidades públicas, inclusive levou a assinatura da lei de criação da UFS, e outro que trata estudantes, que intervém nas universidades, colocando reitores interventores ilegítimos, que corta recursos da educação, que faz bloqueios orçamentários. E acho que essa medida que nós estamos propondo, de cotas para pessoas trans e travestis, representa também uma esperança, né? No momento em que a universidade está tão sucateada, tão com falta de perspectivas, nós estamos querendo retomar um debate de discussão de universidade popular, né? Peraí, vamos parar um pouco e vamos pensar em como a universidade estava, assim, num bom caminho, né? E que esse caminho pode ser revertido a partir da nossa organização e a partir da popularização dessa instituição. Então, acho que nós estamos na semana da véspera das eleições, né? Todos muito ansiosos, uma semana que está já durando bastante, né? A gente não vê a hora do domingo à noite chegar. Esperamos que, para comemorar a vitória do Lula, que vai ser fundamental para fortalecer as universidades públicas federais do país. E essa medida também é um indicativo de que a luta precisa avançar, né? Lula vai estar na presidência, mas a gente vai estar aqui nas nossas universidades, na base, propondo ações em defesa da universidade
e, mais do que isso, em defesa da inclusão dos segmentos populares nessas instituições de ensino superior. E esperamos, né, que em 2000 a nossa ideia é entregar o relatório no início de 2023 para poder fazer o debate na CEGAI em 2023. Então esperamos que já quando a proposta for aprovada nós tenhamos um melhor cenário no Brasil e na UFFS, Jane. Muito bem. Deu para a gente ter um pouco de tempo aqui para expandir muito o assunto, né? Mas com certeza o espaço ele continua aberto para a gente acompanhar como vai ser essa entrega do relatório até a aprovação desse projeto, com certeza, que é muito importante. A gente parabeniza pela iniciativa de vocês, ver o protagonismo jovem, ele é esperançoso, né? Hoje mesmo a gente realizou uma edição do JTT, onde jovens já estiveram presentes, compartilhando esses pensamentos, essa vontade de ver políticas públicas mais inclusivas, né? Então, a gente agradece a sua participação aqui, Guilherme, e, como eu disse, permanece aberto aí para a gente sempre acompanhar esses movimentos. Jaine, eu que agradeço pelo convite para a entrevista. Foi muito bom poder compartilhar contigo, com a comunidade que vier a assistir o nosso diálogo sobre essa medida. Que bom que o Portal Desacato vai poder continuar acompanhando. Esperamos nós que até a aprovação da proposta, e fica aí o convite para que todos e todas possam se somar nessa luta por cotas para pessoas trans e travestis na Universidade Federal da Fronteira Sul. É urgente e dentro do Conselho Universitário é possível, né? E vamos atrás desses votos porque está no nosso horizonte a aprovação da proposta. Obrigado. Muito bem. E só para lembrar, antes da gente finalizar, quem sentir de acompanhar então essa live, ela vai ser transmitida no canal Cotas Trans e Travestis na UFS. Então, para quem quiser acompanhar, a gente vai disponibilizar o link aqui também. Obrigada, Guilherme, e até uma próxima.